Sejam bem-vindos ao canal Questa Interativo. No programa de hoje nós vamos estar recebendo a doutora Anne Nebenzal, nutricionista, e que nós vamos estar falando sobre o tema alimentos saudáveis em tempo de confinamento. Como usar os alimentos a nosso favor em tempos de quarentena, em tempos de confinamento. Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elaine, pelo convite. Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos. Doutora Anne Nebenzal, tive que decorar seu nome. Nutricionista formada pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, pós-graduada em Clínica Funcional e Fitoterápica. Você também é sócia proprietária da empresa Control Nutri Consultoria em Nutrição. É isso? Vamos às nossas primeiras perguntas, que nós temos várias aqui, e um assunto muito importante, que isso também eu faço, e eu acredito que a maioria das pessoas que vão estar nos assistindo também, acho que também faz. Nessa época de confinamento, todos nós temos a tendência de comer mais ou beliscar mais. Doces, salgados, ou assistindo um filme, ou se reunindo com as pessoas que estão em nossas casas. Eu te pergunto, eu posso comer tudo o que eu quiser, mesmo que seja moderadamente? Então vamos lá. Essa pergunta, ela leva a duas vertentes aí que a gente tem que parar e pensar. Uma, eu posso usar nesse momento a alimentação a meu favor. Para quê? Para que eu fortaleça o meu sistema imunológico. Eu posso usar a alimentação ao meu favor para me desintoxicar. De repente meu organismo está com muitas toxinas, então eu vou poder usar esse favor. E eu posso também usar a alimentação para aumentar a minha ansiedade. E eu posso usar a minha alimentação para me inflamar. Então, você pode escolher o objetivo que você quer. Eu que escolho, né? Então, assim, não, eu não tô nem preocupado com nada disso agora, eu quero chutar o pau da barraca mesmo, eu não tô preocupada. Então, aí realmente o céu é o limite, porque você não tá preocupado, então você pode escolher o que você quiser nesse momento. Agora, muitas pessoas, nesse momento agora, inclusive eu tô fazendo alguns atendimentos online, porque a gente não pode atender presencial, foi uma norma do próprio Conselho de Nutrição. Por isso que nós estamos mantendo a distância. Isso, a gente não pode mesmo. Então, pelo atendimento online, muitas pessoas estão vindo com essa pergunta: doutora, o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? O que eu posso fazer nesse momento para mim trabalhar aí essa questão de eu ter resistência, Se eu for contaminada, eu quero estar mais forte, eu quero estar fortalecida, né? Ou aquelas pessoas que ficaram preocupadas, assim, porque às vezes já tem uma doença por trás. Um diabético, ele quer manter a alimentação, ele quer ter controle, né? Então, nesse caso, ele vai ter que escolher alimentos que vão de acesso àquele objetivo dele. Então, o comer de tudo vai para aquela pessoa que realmente não escolheu, não está preocupado com nada nesse momento. Ok, então. Obrigada. A nossa segunda questão doutora Anne, eu quero emagrecer. Tá. Mas eu não tenho como fazer atividades físicas, eu não gosto de fazer atividades físicas, ou pelo menos não engordar. Existe uma dieta, eu consigo sem fazer atividade física, mas ter uma dieta controlada, perder o peso, ou estabilizar, ou ter uma... Quando se fala em emagrecimento, é muito complicado você querer perder peso sem praticar uma atividade física, né? Porque é um cálculo matemático, eu tenho que reduzir o meu consumo de calorias e aumentar o meu gasto. Então, eu acho que assim, se a pessoa quer aproveitar esse momento para emagrecer, eu acho que ela tem que entender a importância da atividade física na vida dela, sim. Para emagrecimento, tá? Emagrecimento, que é o foco. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que estão gravando vídeos, que postam com exercícios. De repente, se mora num condomínio que dá para fazer uma caminhada, vamos fazer uma caminhada. De repente, ela mora num prédio, vamos subir escada em vez de elevador. Então, eu acho que tem meios, mesmo nesse momento, da gente conseguir associar. Agora,
É óbvio que se ela for focar no emagrecimento, é óbvio que nesse momento dá sim para ela seguir uma dieta, mas vai ter que ser uma dieta bem restrita, né? Sim. Aí para poder conseguir o que ela quer. É uma escolha também. É uma escolha também. Assim como eu escolho aquilo que eu como, aquilo que eu quero, Sim. é uma escolha É também. uma escolha também. É uma escolha também. Aí tem que ter disciplina, tem que ter foco. É, o foco. É. Bom, agora a nossa terceira questão, com os olhares voltados à pandemia, a esse todo o problema que está acontecendo aí no mundo, existem alimentos que possam contribuir para o aumento da nossa imunidade? Vários alimentos, né? A gente pode pensar aí nos alimentos ricos em vitamina C, que aí entra o caju, ele é riquíssimo, a acerola. Muita gente acha que a laranja é a principal fonte de vitamina C, mas não é, né? Então, a gente pode incluir aí o gengibre, a gente pode incluir aí todos os alimentos que são anti-inflamatórios, que a gente vai mostrar aqui, né? Na nossa dinâmica. Na nossa dinâmica que nós vamos mostrar. Então, dá para incluir mais chás nesse momento. Eu acho que aí o chás entra, tanto chás de ervas, tem várias ervas que têm essa ação. E também usar as próprias vitaminas, né? A vitamina D tem uma função importantíssima nesse momento para o sistema imunológico. Então, tanto ter o momento de estar exposto ao sol, quanto de repente tomar uma suplementação. Então, tem vários alimentos que a gente pode usar sim a nosso favor nesse momento e melhorar sim o nosso sistema imunológico. A gente não pode esquecer do própolis. Eu gosto também da caloba, que é uma planta. Então, tudo isso a gente pode incluir na nossa vida nesse momento. Muito bem. Doutora Anne, a nossa quarta questão que a gente levantou aqui, as pessoas estão acostumadas a ter o prazer de sair de casa para jantar fora, né? Uhum. Tem pessoas também que trabalham aí, precisam de comer fora ou comer num restaurante. Mas na atual situação, a gente não está podendo, aí com essa circulação, a gente tem que ficar em confinamento mesmo. Uhum. E tem pessoas que elas sentem o prazer de sair para jantar, para comemorar, elas sentem esse prazer, existe faz parte da vida dela. Eu queria saber qual a dica que você dá para a pessoa ter o prazer para comer dentro de casa, para poder entrar ali na sua cozinha, fazer uma alimentação, para poder ali sentar na sua mesa com a sua família. Qual é a dica que você dá? Uhum. Eu acho que agora é o momento de realmente a pessoa voltar, como ela vai ter tempo, então de repente até ter mesmo a busca de um profissional aí que ensine a fazer algumas receitas, né? Eu gosto de comer um lanche, então por que não fazer um lanche bem bacana, bem saudável, aproveitar esse momento para aprender novas aptidões. Então eu acho que realmente é o momento da pessoa se permitir novas oportunidades, talvez. Sim. Né? E de repente até descobrir aí coisas que ela nem imaginava. Eu consigo fazer até Sim, mesmo um lanche gostoso, então, um lanche hambúrguer. gostoso, um hambúrguer bem saudável, bem funcional, bem bacana. Né? Usando de repente, eu não vou usar carne vermelha, de repente eu vou fazer um hambúrguer de salmão. De repente eu vou aprender a fazer um hambúrguer de quinoa. De repente eu vou aprender. Então, se dar a oportunidade também agora de descobrir coisas novas, de experimentar coisas novas. De repente, uma ajuda profissional nesse momento seria bem interessante. E doutora Anne, também a questão também de você estar aí entrando com a criatividade dentro da cozinha, né? Porque muitas vezes a gente estava trabalhando fora de casa e a gente pensava assim, poxa, se eu estivesse na minha casa, eu ia fazer isso. Ah, se eu estivesse na minha casa, se eu pudesse estar na minha casa. E hoje nós temos todo o tempo aqui disponível aí a nossa família. E até de se permitir errar, de testar, errar. Testar, sim, buscar outra receita, de testar, experimentar, sentir sabores. Uma das coisas que a gente fala muito na nutrição é da questão da mastigação. A gente, com a correria do dia a dia, a gente está se alimentando sem sentir o sabor das coisas. Sim.
sem mastigar. Então, esse é o momento agora que a gente, por estar obrigada, por que não? Parar, experimentar, sentir os cheiros, sentir o sabor. É um momento de descoberta. É um momento prazeroso. Sim. Né? É um momento E prazeroso se dá na prazer, alimentação. porque a comida, a alimentação é um prazer. Sim. Né? Agora, a nossa quinta questão, ele vem falar sobre os meios de preparo, né? Qual a influência que tem os meios de preparo na qualidade da alimentação? Exemplo, fazer a comida a lenha, fogão a lenha, né? A gás, micro-ondas, fogão convencional, forno, panela elétrica e essas panelas novas aí. Qual é a sua... Você acha que influencia a qualidade dos alimentos? Influencia, né? Se a gente pegar, por exemplo, as panelas, existem várias panelas que podem tanto agregar quanto podem causar alguma alteração até bioquímica, até físico-química dos alimentos, né? Então, por exemplo, eu gosto muito, as próprias panelas de inox, elas são muito bem-vindas, panelas de vidro, né? As porcelanas, então se você vai assar alguma coisa, usar mais porcelana, né? Através dos vidros, Sim. as travessas de vidros. Por exemplo, micro-ondas, a gente sabe que o micro-ondas, a própria formação dele, ela altera sim, e com alterações que não são muito bacanas. A mesma coisa é air fryer, né? Então, micro-ondas, o que eu gosto muito de ensinar? Se tiver que usar, que seja no máximo por 3 minutos, nunca cozinhar no micro-ondas, só um aquecimento rápido, e tem que ser em vidro ou porcelana, porque o plástico, né, quando você aquece, principalmente no micro-ondas, libera bisfenóis, fitalatos, que são altamente tóxicos. Então, isso sim. Então, se você pensar na praticidade, a gente tem que tentar associar isso também com uma ação mais saudável, vamos pensar assim, né? Aí já forma de preparo. Junto o prazer de você comer, junto o prazer de você preparar a comida, né? Então é um conjunto, É um né? conjunto. É um conjunto. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quando a gente fala em alimentação saudável, lembramos das frutas e verduras, correto? Sempre a gente lembra isso, acho que a maioria das pessoas lembram disso. Mas como saber se a fruta ou verdura é de boa qualidade? Se não tem contaminação microbiológica ou de pesticidas, quais cuidados que nós devemos ter ao comprar e antes de consumir? Cite alguns assim pra gente. Não tem como você saber diferenciar se aquele alimento ele é sem pesticida só de olhar. Isso não tem jeito, né? Ele tem que vir com o selinho do orgânico, ele tem que estar identificado pra gente. Óbvio que a alimentação orgânica não tem igual, porque a planta, quando ela precisa de ter defesa. Se você coloca o veneno, ela não vai produzir a defesa. E é essa defesa que tem nas plantas, que são os fitoquímicos. Uma coisa muito importante, Elaine, que muita gente não sabe, e é bom a gente deixar claro aqui, os alimentos eles têm nutrientes. Então a gente tem carboidrato, gordura, proteína, vitaminas, minerais, fibras e água. Isso são nutrientes que tem nos alimentos. Mas os alimentos também eles possuem fitoquímicos. Então o que é o fitoquímico? O fitoquímico é uma substância que tem no alimento que não é nutriente, mas que ele tem um benefício na nossa saúde. Então, quando você consome o alimento orgânico, ele vai ter muito mais fitoquímico do que um alimento que usou o pesticida. Agora, qual o cuidado que a gente tem que ter com os alimentos? Principalmente agora que a gente está tendo, né? Tempo. É fazer uma boa higienização. Então, qual que é a higienização correta para a gente fazer em casa? Ou eu compro aquele cloro mesmo, que a gente acha em mercado para higienização de verduras. Tem lugares que o próprio posto de saúde também dá esse cloro para higienização. Eu não tenho esse cloro, eu vou usar água sanitária, né? Então, 1 litro de água, 1 colher de água sanitária. Mesmo com aquele cheirinho? Mesmo com cheirinho. Então, eu deixo ali de molho de 10 a 15 minutos, retiro, lavo bem,
né? Qual que é o procedimento correto? Qual que é a higienização correta dos alimentos? Eu lavo folha por folha, deixo de molho de 10 a 15 minutos na solução clorada, depois eu tiro e lavo de novo. Uma dúvida que todo mundo me pergunta, Anne, mas o vinagre também dá? O vinagre não dá. O vinagre não tem essa ação de desinfecção, tá? O que tem mesmo é o cloro. Em relação aos alimentos, fazendo isso, a gente já resolve não só para agora o momento desse vírus, mas para qualquer micro-organismo. Porque a gente tem transmissão de doenças por vários tipos de micro-organismos. Então a gente tem a hepatite, a gente pode transmitir o rotavírus. Aí as próprias doenças transmitidas por alimentos, a salmonela, assim, o clostridium, o botulismo. Então, tudo isso, você tendo uma boa higienização, você está evitando a transmissão de micro-organismos e parasitas, né? Que estão nos alimentos. Eu ia te perguntar sobre o vinagre. Inclusive, eu vi esses dias atrás que acho que foi uma parte que o ministro da Saúde falando que o vinagre realmente ele não tem ação contra... De desinfecção. E a gente tem um outro problema. O vinagre, para ele... Vamos pensar, se eu tivesse que usar o vinagre para desinfecção, seria 1 litro de vinagre para 1 litro de água. Sim. Essa diluição, para as folhas, ela agride muito. A folha não resiste. Você colocar uma rúcula, ela vai perder toda a qualidade dela sensorial. Então também não adianta usar algo que vai prejudicar o alimento para o próprio consumo, né? Sim. Porque as folhas têm que estar fresquinhas, né? E doutora Anne, veja, falando em vinagre, qual é o vinagre que é mais saudável? Ou assim, qual você indica que as pessoas... Olha, que é mais interessante? Eu, na verdade, Elaine, eu acho que assim, depende do objetivo. Agora, eu não tenho um vinagre específico para mim que seja melhor ou pior, não. É óbvio que tem vários estudos falando do vinagre de maçã, se ele é bom, né? Mas eu acho que a gente tem tantas outras coisas que a gente pode aproveitar. Que pode substituir o vinagre? Que pode substituir o vinagre e que é bacana também. Que eu não fico muito presa nisso, não. Entendi. E o que a gente poderia substituir o vinagre? O próprio limão. Sim, verdade, o próprio limão. O próprio limão, que é altamente bacana, que tem um monte de... O limão, para mim, é vida. Limão, eu acho que a gente tem que ter tem alguns alimentos que eu acho que a gente tem que consumir diariamente. E o limão é um deles. E o limão é um deles. Qual é o segundo? Para mim, gengibre. Gengibre. O açafrão, ele tem que estar na vida. As fibras em geral, a aveia, né? Os peixes. A gente pensar nas brascas, que é a couve-flor, o brócolis, a couve, o tomate é um alimento super bacana, a banana. São alimentos que tem que estar na nossa vida. E tudo, você vê, tudo que eu falei é muito simples, né? Sim, exatamente. Não tem nada de complicado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa pra você aí, nessa parte que a gente tá falando. O abacate engorda, você comeu muito? Você quer que eu te dê a resposta certa? Não. O abacate não engorda, a gente engorda. A gente engorda. A gente engorda. Exatamente. Ai, você é demais, né? Nossa. Então vamos lá, essa pergunta eu acho que é uma pergunta até a gente não sabe, mas eu tenho essa curiosidade em saber. No confinamento, a maioria dos homens estão dentro de casa. E eles têm o hábito de sair para tomar cerveja. Você acha que eles estão tomando mais cerveja em casa mesmo? E você acha que tomar quantidade... Bom, a gente sabe que tomar em quantidade excessiva realmente faz mal. Você acha que é possível? Será que eles estão fazendo isso? A gente não está afirmando, mas será que eles estão fazendo? Eu acho que deve estar aumentando, sim, as pessoas que estão muito confinadas, né, o grau de ansiedade. E aí, o que faz as pessoas... Quais são os principais vícios que as pessoas podem ter e acabar estar acentuando nesse momento? É o vício pelo açúcar. Nossa. Que o açúcar, ele é viciante, né? Porque ele dá prazer. Ele dá prazer. A mesma coisa, o álcool. E muitas pessoas também buscam as fontes de gordura, né? Então é muito comum nessa época do ano aumentar o consumo de frituras. É muito comum. Porque, na verdade, a pessoa está buscando o prazer que ela deixou de ter.
Então ela deixou de ter o prazer de sair, de ir naquele barzinho, ela deixou de ter o prazer de estar com os amigos, ela deixou de ter o prazer. Então ela vai acabar transferindo para alguma coisa. Se ela não tiver com o acompanhamento de um profissional aí para estar mostrando, controlando, né? Tudo Controlando isso. isso, é bem importante. Aí a gente podia agora, doutora Anne, fazer uma bate-volta de perguntas, acho que é super legal isso, são perguntas curtas e as respostas objetivas. E eu posso comer doce após as refeições? Então, doce após refeições significa resistência à insulina. Tem que tomar cuidado, porque tem gente que usa o doce como um vício pós-refeição. Sim. Tem que tomar cuidado. Agora, eu posso comer um doce no domingo? É diferente do que ser isso um hábito. Tem que identificar se isso se tornou um hábito, um vício, ou se é só um dia. Doutora Anne, quantas vezes eu posso comer doce por semana? Eu não coloco eu não coloco, porque veja bem, Elaine, você pega um paciente que come doce todos os dias, e aí você vai trabalhando com ele, ele passa a comer 3 vezes por semana. Já não foi uma evolução? Ele comia 7 dias da semana, mas agora ele só está comendo 3. Agora você pega uma pessoa que não tem muito hábito de comer o doce e ele come 2 vezes na semana. Então esse muito e pouco varia de pessoa para pessoa. Até isso a gente tem que saber avaliar. Porque eu não posso chegar para uma pessoa que come doce todo dia e falar, a partir de hoje você não vai comer mais, ela não vai dar conta, porque aquilo é um vício, entende? E quando você fala não, aí parece que porque aí parece que proibiu. Então isso tem que ser feito todo um trabalho, né, profissional, para que a pessoa consiga entender que aquilo todo dia está sendo um hábito ruim para ela. É autodestrutivo, que vai gerar doenças, que vai gerar ansiedade, que vai gerar uma série de coisas. Então, é muito complicado você estipular quantas vezes na semana. É muito complicado. E aquilo que nós estávamos falando outro dia também, quando eu vou falar para você, quando você quer cortar alguma coisa da minha alimentação, na verdade é uma escolha que eu vou ter que fazer. Sim, você tem que trabalhar isso, porque se a gente, por exemplo, pensar no leite de vaca, tem algumas situações que o leite de vaca para aquela pessoa é altamente inflamatório. E aí a pessoa ama tomar o leite de vaca, porque ela lembra de quando ela era pequena, que a mãe fazia o leite, tinha uma memória afetiva. Sim. Então quando você chega para aquela pessoa e fala isso, é a mesma coisa de você estar até ofendendo ela. Ela se sente até ofendida. Como pode ela chegar para mim e falar que eu não posso tomar o meu leitinho? Então, porque ela associou aquilo com carinho, com amor, com afeto. Talvez a única hora que a mãe dava uma atenção era naquela hora do leite. Ou aquela mãe que era muito agressiva, mas ela só demonstrava carinho através da comida. Ela cozinhava. Então, você vê, tem muitas questões em volta de uma única questão. Exatamente. Ela é bem contagiante, envolvente, ela envolve, né? Porque realmente a questão do doce é uma coisa que pega para todo mundo, né? Todo mundo, cada um, na ansiedade, eu acho que a pessoa procura algo. Você sabe que tem muitas diferenças. Tem pessoas que não é o doce em geral, tem pessoas que é o chocolate. Tem outros que é o álcool, tem outras que é o leite de vaca. Ele não gosta, na verdade ele acha que ele gosta de chocolate, mas não, ele gosta do leite. Então varia, tem uma variação aí. Legal. E você gosta muito de falar sobre isso, né? A gente vê o brilho no seu olhar quando você começa a falar sobre aquilo que você tem conhecimento. Porque para mim, eu acredito que cada ser humano ele tem uma individualidade. Porque se fosse assim fácil, uma receita de bolo, tava todo mundo fazendo igual. E não funciona assim. O que funciona para você não funciona para mim, não funciona para o meu marido, para minha filha, porque nós temos individualidades e questões emocionais diferentes. E muitas vezes eu acho que a pessoa, quando ela procura um nutricionista, quer mudar o seu hábito alimentar, eu tenho isso comigo, nós estávamos conversando no dia, eu tenho isso comigo. Eu vou procurar um nutricionista, então eu tenho certeza que ele vai me fazer emagrecer. Ele vai me dar uma fórmula mágica, ele vai te dar uma dieta para mim emagrecer. E não é isso, é uma questão que você estava me explicando. Não, porque escolha. É de escolha, né? Você vai montar um plano para a pessoa, é óbvio que a gente tem que
tá ali vendo as questões nutricionais, mas vai muito mais além disso, porque se fosse assim tão prático, qualquer dieta na internet a pessoa conseguiria seguir. É verdade. E não funciona assim, Não. né? Agora, há uma outra aqui questão sobre líquido. Eu devo tomar líquido antes, durante ou após a refeição? Então, os líquidos durante a refeição, eles atrapalham o processo digestivo. Sim. Então, e a questão de saciedade também, né? Porque você acaba comendo junto, então você se sente saciado muito rápido e depois você já está depois você já está com fome de novo. Então, a gente indica sempre, pode ser antes ou depois, mas depois de um período, 30 a 1 hora. Doutora Anne, usar açúcar adoçante, o que você indica? Então, eu sempre indico, a gente pode ter várias formas de adoçar. Então, a gente pode usar o mel, a gente pode usar o néctar de coco, a gente pode usar o melaço da cana, a gente pode usar, dentro dos açúcares mesmo, açúcar, o que passa por menor refinamento é o açúcar demerara. E os adoçantes eu praticamente não indico, porque como ele é químico, então ele causa uma desregulação em algumas glândulas, principalmente a glândula da tireoide. Então, eu geralmente indico, se a pessoa não conseguir consumir, ou um diabético, um adoçante mais natural. A gente tem no mercado o xilitol e o eritrol, que eles são adoçantes mais naturais. E aí é uma opção para quem realmente tem problema igual um diabético, né? Que não pode açúcar de jeito nenhum. Verdade. Eu tenho uma dúvida, eu acho que a maioria das pessoas, eu encontrei pessoas essa semana que a gente até comentou sobre esse assunto. Quando a gente vai ao médico e às vezes ele vai falar assim, olha, você tem que parar, você tem que tirar o pão. Tire o pão, coma torrada. Qual a diferença do pão? Eu posso pegar um pão de forma, um pão francês, torrar ele, tá tudo certo? É a mesma coisa. Não muda nada. É pão. Eu acho que é até pior, porque quando você torra, ele passa pela reação de Maillard, que não é bacana, né? Então, pra mim, ficou na mesma. Ficou na mesma. Certo, aí tá vendo? Doutora Anne, olha aí, eu posso tomar leite à vontade? Então, o leite de vaca, Sim, leite de vaca. O leite de vaca. O leite de vaca, nós temos muitos problemas com leite de vaca hoje. Temos mesmo. Muito problema. Principalmente porque mudou a forma da gente consumir esse leite. O leite hoje, que é o leite embalado, ele tem muita coisa adicionada nele. É diferente de você pegar um leite integral lá da vaca, que tem nata, né? E o leite, a gente sabe que a proteína do leite, a caseína, ela é muito inflamatória. E a gente pode até futuramente depois fazer um programa sobre isso, dessas questões das alergias. É muito né? interessante. Porque a alergia, ela pode ser causada tanto de imediato, a pessoa reagir na hora, quanto pode ser uma alergia que a gente chama de alergia tardia, que causa um processo inflamatório no paciente. Além disso, ainda tem a intolerância, né? Que as pessoas confundem tudo isso. Então, eu particularmente, numa dieta que ela é anti-inflamatória e desintoxificante, a gente não orienta estar utilizando o leite de vaca. Acho que uma das bebidas mais consumidas aí, principalmente em São Paulo, eu acho que no Brasil, é o café. Entre café ou chá? Para mim, os dois são ótimos. O café? O café é excelente. Nossa, é uma bebida excelente. Assim, Ele tem fitoquímico, né? Agora, o que a gente tem que pensar em relação ao café são a quantidade mesmo, né? Então a gente orienta até 400 ml por dia, que dá 10, aquelas de 50 ml, xicrinhas de café são 10. E a questão também do recipiente que se toma o café, né? Porque eu indico sempre em xícara de porcelana ou vidro, e nunca em plástico. Sim. Exatamente o mesmo problema que eu expliquei do micro-ondas, né? O aquecimento no plástico libera substâncias altamente tóxicas e cancerígenas, então a gente tem que pensar tanto
na questão do recipiente, você tome a quantidade. E o sabor também, quando você toma numa xícara de vidro ou uma xícara de porcelana? E eu acho que dá sabor para mais brincar tanto com café, porque para quem gosta, por exemplo, eu vou fazer então leite de amêndoa, eu vou tomar com café, que fica delicioso. Eu vou colocar canela, eu vou colocar um cacau, vou fazer um cappuccino funcional. Perdão, Eloy. Eu ensino a fazer o cappuccino funcional, que é com leite de coco. Ele fica maravilhoso. E o café, o cacau e a canela. Então, assim, o café, para quem gosta, dá para brincar e fazer muitas opções aí, que não precisa ser só ele puro. Vamos fazer um programa só sobre café? Acho que é bem interessante. O café dá muito assunto. Dá muito assunto. Doutora Anne, está chegando a Páscoa. Eu posso comer chocolate à vontade? Então, na minha conduta, Elaine, eu acho que tudo que for em excesso é ruim, né? Mas eu amo chocolate, principalmente o chocolate, ele tem o percentual que é super funcional, que a gente usa muito, inclusive em lanchinhos, a gente vai mostrar aqui, né, no nosso dia a dia. O chocolate, ele tem componentes sim que reduzem a ansiedade. Então, o problema é a falta de equilíbrio. Né? Então, se você não tem equilíbrio, eu vou comer um ovo de Páscoa todo de uma vez, por que tem que ser assim de uma vez? Tudo que em excesso. Né? Tudo que é em excesso, isso em tudo na vida. Sim. Então, a alimentação não foge à regra. Né? Se você tiver equilíbrio, comer nas quantidades certas, tudo pode. A verdade é essa. O que eu acho que as pessoas estão invertendo é que a gente está deixando de comer comida de verdade. Sim, boa. É exatamente isso. A gente está deixando de comer comida, a gente está deixando de comer alimento. A gente está trocando comer a comida que veio da terra. Eu sempre falo isso, tudo que Deus criou, a criação de Deus, ela é perfeita. E ela já foi feita para nós, o nosso organismo, ele reconhece isso bioquimicamente, na fisiologia. Sim. Então, quando você consome um abacate, ele já vem ali com todos os nutrientes importantes para o metabolismo. Então, isso que eu acho que hoje eu levanto a bandeira, a gente tem que voltar a comer comida, né? Voltar a se alimentar com produtos da terra, a gente priorizar a alimentação saudável, ela vai priorizar aquilo que nós temos aí na natureza, dar prioridade para tudo que a gente tem um universo tremendo aí, e a gente está deixando de consumir. E nós vamos agora, você montou umas coisas maravilhosas aqui, nós vamos, você vai mostrar essa dinâmica desses alimentos saudáveis, né? Vamos lá? Vamos lá então. Por onde você vai começar? Então vamos começar por aqui. Aqui eu coloquei algumas opções bacanas de café da manhã. Sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho do café da manhã e dos lanchinhos também. Bom. Então aqui no café da manhã, eu gosto muito de manhã ter uma fonte de proteína. Tá. Então eu trouxe o ovo. Sim. Esse ovo, para ele ficar bem bacana, assim, se a gente quiser fazer ele ficar anti-inflamatório, vamos pensar assim, a gente pode usar, vou mostrar aqui para você, ó. A gente pode usar o azeite. Tá. Eu gosto de usar o azeite no final da preparação, tá? Então a gente pode colocar aqui um pouquinho do azeite. Se você for fazer ovinho mexido, a gente pode colocar para fazer na hora. Tá. Ovo mexido, eu faço ele com azeite, com óleo ou com água? Eu usaria o azeite, porque o azeite tem essa função de ômega 3 anti-inflamatório. Tá. E a gente pode adicionar aqui, ó, que o açafrão, gente, o brasileiro tem pouco consumo de açafrão, né? A gente usa pouco, mas a gente deveria usar mais, porque ele é muito... Açafrão, ele é antioxidante, ele é detoxificante, ele é anticancerígeno, então ele é vida, né? Ele é vida. É um alimento que, assim, a gente não deveria deixar de estar utilizando diariamente. Então, gente, vamos usar o açafrão. Açafrão. Fazer um arroz com açafrão, peixe com açafrão, né? A gente pode substituir também o azeite pelo óleo de coco. O óleo de coco eu indico para preparações rápidas. Tá? Então, um ovinho mexido cai bem. Eu acho que colocar assim de repente no final eu vou usar o óleo de coco para fazer uma torrada rápida, também dá. Então, sempre no final da preparação. Então, a gente pode usar
o ovo de manhã com uma xícara de café. Tá. E a gente pode consumir aqui uma fonte de carboidrato diferente do que a gente está de costume, a própria fruta. Então eu gosto de indicar uma fruta para o café da manhã, que pode ser a banana, pode ser o mamão, pode ser um pedaço de melão, uma fruta que a pessoa gosta de ter em casa. Uma fruta só? Uma Ou fruta. eu posso... Uma fruta. Tá, uma fruta. E aqui eu gosto muito da banana, principalmente no lanche da tarde, utilizar a banana. Porque a banana, ela tem triptofano, que é o precursor da serotonina. E nesse momento a gente está numa fase de ansiedade, Sim. então a banana ela é um alimento que deve ser consumido diariamente, de alguma forma. E aí a gente pode, nessa banana, estar utilizando uma fonte de fibra. Tá. Pode ser aveia, pode ser a linhaça, pode ser a granola, Tá. né? Eu gosto da aveia também, que é uma fibra fantástica. Então a gente pode estar utilizando a aveia. E a gente pode estar colocando, adicionando nessa banana canela. Nossa, fica muito gostoso. Fica muito bom. E quem quiser dar uma aquecida nessa banana aqui com a canela, né? Fica maravilhoso para tomar o café da manhã. Bom, outra fonte de proteína boa que a gente pode consumir de manhã pode ser um pedaço de queijo. Eu gosto dos queijos Minas, mais curado, o queijo da Serra da Canastra. A gente está numa região aqui também que tem um queijo maravilhoso, né? Que a gente pode substituir pelo ovo como fonte de proteína. Ou é o queijo ou é o ovo? Ou é o ovo. Tá. E a outra fonte também é o iogurte. Então aqui eu trouxe a opção da gente bater ele ou consumir ele com frutas, que é uma opção. O iogurte também é uma outra fonte de proteína que a gente pode substituir pelo queijo, e pelo ovo. Dentro da nossa opção de carboidrato, eu posso também fazer uma tapioca, Tá. né? E colocar inclusive a banana dentro. Nossa, uma delícia. Né? É Ou muito eu bom. posso colocar, eu gosto também de inserir nessa tapioca alguma fonte de fibra. Então a gente pode fazer também uma panqueca. Então eu posso misturar o ovo com a tapioca e a aveia, fazer uma Nossa, panqueca, sim. uma panquequinha. Então a gente tem muita opção para poder usar. De bebida, eu posso tomar o café, eu posso tomar um chá, eu posso fazer um suco anti-inflamatório. Então o suco anti-inflamatório eu vou mostrar ali depois, que está nos alimentos, mas a gente pode tomar de manhã esse suco. A gente pode tomar o shot, eu chamo de shot anti-inflamatório, né? Outra coisa também que é interessante, que dá para fazer de manhã também, é um chá. Então, por exemplo, eu pego o abacaxi, pego o hortelã e bato, por exemplo, com um chá de camomila. Certo, é um suco com chá. Isso do também, chá. principalmente no verão, cai muito bem. Sim. Né? Então, assim, acho que de café da manhã ficou claro aqui pra nós. Ficou claro. O abacate eu usaria? Então, eu usaria as gorduras boas aí nos lanchinhos intermediários. A gente trouxe aqui a água de coco. A água de coco, nesse momento, nossa, ela é essencial. Porque nós estamos agora, o tempo está um pouco mais seco, Sim. né? E a água de coco, ela hidrata muito bem. E também, a gente, para fazer os shots também, a água de coco cai muito bem. Então eu posso bater um shot de limão, maçã, gengibre, fica um shot super anti-inflamatório. Eu posso bater o suco de laranja também com o caju. Sim. E fazer um shot anti-inflamatório. Então, assim, shots anti-inflamatórios são muito bons. Você poderia depois deixar as receitinhas, pelo menos umas 2 receitas de shots, porque isso acho que que a é gente tomar interessante. no café da manhã, Tá. e até como de jejum, de repente tem Sim. pessoas que não gostam de tomar o café da manhã logo que levantam. Isso. Então bate um shot desse, toma, depois toma de jejum. Também Ótimo. é bacana. Eu brinco assim, que você pode usar isso até como um remédio mesmo. Sim. Né? Interessante. Como um remédio para você natural e saboroso. Então, Elaine, a gente pode também, eu gosto de colocar nos lanchinhos, os intermediários aí, entre o café da manhã, almoço, né, das principais refeições, Sim. as gorduras boas. Então, quais são os alimentos que a gente pode usar nesse momento? Então, a gente tem o abacate. O abacate, ele é um alimento que a gente acaba consumindo ele pouco, mas ele é riquíssimo em nutrientes. A gente tem a vitamina E, a gente tem gordura boa, a gente tem a glutationa, que é detoxificante. Então, é um alimento assim, essencial para a nossa vida.
tá? Abacate a gente devia usar e dá para preparar ele como um guacamole, na forma tipo de um patê. A gente pode utilizar, fazer uma vitamina de abacate, né? É uma delícia, com, por exemplo, leite de castanha, de amêndoa que você trouxe aqui, ou o próprio leite de castanha. Eu gosto de utilizar também as próprias oleaginosas com frutas secas, como o meu mix também, né? Nesses intervalos. Uma beliscadinha. Uma beliscadinha, exatamente. O próprio coco. O coco também, os chips de coco, eles são maravilhosos para a gente comer e dá saciedade. Esses alimentos, eles dão saciedade. E a gente pode também comer o chocolate. Então aqui a gente tem o 85% e o 70% que você pode, inclusive, derreter, fazer uma calda e colocar em frutas. Então pensa o morango com a calda de chocolate. Né? A banana com uma calda de chocolate. Então, sabe a hora que você quer comer um doce? Sim. Eu acho que comer um chocolate, eu acho que cai muito bem nesse momento. E a gente também pode usar nesse momento o próprio iogurte também. Sim. Batido, com chocolate, né? Pode bater, chocolate. Exatamente. Podemos usar o iogurte. Então, aqui você vê, só nessa mesa aqui, quantas opções a gente não tem de lanchinho e gostoso, né? Tudo muito saboroso. Lanche, sobremesa, o café da manhã super diversificado. Só aí a gente já deu 4 a 5 opções, né? E aqui a gente vai ter as refeições principais. Então, o que eu gosto de colocar no prato para todo mundo? Comida. Eu sempre brinco assim. Então é o arroz com feijão. A gente pode substituir o que o arroz com feijão. Então eu posso, no lugar dos feijões, usar uma ervilha, usar uma lentilha, usar um grão de bico no lugar do feijão. Eu tenho N opções de feijão. Eu não tenho só um tipo de feijão. Eu tenho feijão preto. O feijão preto é super rico em antocianinas. Então eu tenho feijão vermelho, né? A mesma coisa o arroz. A gente tem o arroz integral, mas tem arroz 7 grãos, tem o arroz vermelho, tem o arroz negro. Tem tantas opções de arroz. Então, Elaine, uma coisa que eu gosto de variar sempre. Então, o carboidrato, eu posso estar variando com uma batata doce, eu posso estar variando com a mandioca, eu posso estar variando com o inhame, eu posso estar usando os tubérculos aí, que a gente pode fazer muita receita, muita receita. Uma coisa muito importante, nessa hora, a gente usar e abusar dos temperos. Eu acho que os temperos aqui, eles entram como um aliado pra gente. Então a gente tem aqui, por exemplo, o manjericão roxo, a gente tem o tomilho, a gente tem o próprio alecrim. Então dá para fazer, por exemplo, uma batata doce com alecrim. Então a gente pode usar bastante, né, os temperos naturais aí para dar sabor. E uma coisa muito bacana dentro dos carboidratos, que a gente pode sim consumir de vez em quando um macarrão. Eu gosto muito do macarrão sem aquele de arroz, sim, que é um macarrão super bacana. A gente faz um molho natural de tomate, né? Tem as opções de fazer o molho de abóbora. Então assim, você pode variar o carboidrato aí com muita opção nas refeições principais. A vagem, os feijões, o grão de bico, eles entram como leguminosas. Então a gente não pode deixar de ter no prato. É essencial, tá? E aí, a gente, nesse prato também, a gente não deixar de ter, por exemplo, consumir, nessa época agora, a gente optar por peixes. Sim. O peixe é um alimento tão rico e a gente pode consumir ele tanto na refeição principal, como até numa pasta. Uma pasta de atum, uma pasta de sardinha, ou fazer uma batata com sardinha, né? Fazer um molho e colocar a sardinha, o que é muito bom, é muito gostoso. Então, assim, muitas pessoas me perguntam a questão se eu posso consumir em lata. Pode consumir em lata. Eu até trouxe a opção aqui para mostrar Sim. isso. E de preferência em óleo, porque os peixes, eles podem ter metais pesados. Quando ele tá no óleo, o metal pesado passa para o óleo e não fica no peixe. Porque ele tem afinidade com o óleo, o metal pesado. Então, a gente acaba tirando dos peixes aquilo que não é tão bacana, né? Os alimentos como as brássicas, que entra a couve-flor, o brócolis e o repolho, eles são essenciais na nossa vida.
São alimentos riquíssimos. Também tem ação antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena. Então, ter pelo menos uma opção dessa por dia, ou na forma de uma salada, ou mesmo um refogadinho, ou numa preparação. Numa sopa, né? Eu gosto muito de utilizar a couve em sucos também. Entra naqueles shots que a gente está falando. Legal. Então dá pra gente fazer um shot de couve com limão, gengibre e maçã. Nossa, muito bom. Fica muito bom. Esse shot, além da questão anti-inflamatória e de prevenção mesmo de doenças, principalmente de vírus, porque ele realmente dá um up no sistema imunológico, ele também é um remédio para quem tem gastrite. A gastrite a gente pode estar utilizando esse suco, junto também aquele Shyline de espinheira santa, acho que tem ali. Tá, tem aqui. A espinheira santa é uma planta, eu posso também fazer o chá e bater e colocar em vez de água o chá. Entendi. Fica muito bom, com remédio mesmo, para quem tem gastrite, para tratar os problemas digestivos. Quem tem problema digestivo deve estar utilizando chá de espinheira santa, chá de hortelã e chá de alecrim. São plantas excelentes aí para quem tem a gastrite e para quem tem dificuldade mesmo de digestão, tá? Aqui eu trouxe algumas opções de alimentos, porque assim, existem duas vitaminas que são essenciais para a gente nesse momento. Uma é a vitamina D, que a gente tá aqui, a vitamina que tá na cápsula, né? Ela tá numa cápsula oleosa, tem que vir desse jeito mesmo. Eu posso também me dar o direito de estar dando no sol aí, né? E também a gente pode também estar consumindo a vitamina C em cápsula. Porém, eu tenho muitos alimentos que eu posso estar obtendo a vitamina C. Então eu gosto muito de associar o suco de manga com o limão e a pimenta rosa. É mesmo? Fica muito bom esse suco. Esse eu vou querer. Esse é maravilhoso, é um suco delicioso. Essa receita acho que seria interessante você também colocar. Ela é bem bacana. Outro suco que é legal é o caju. O caju ele é riquíssimo em vitamina C. A gente pode associar com o maracujá, porque dá uma questão aí também da calma, da ansiedade. E a gente pode associar ele também com a laranja. Então bate o suco de laranja, caju e maracujá. Seria um shot amarelo, vamos pôr assim. Entendi. E a gente coloca isso como também anti-inflamatório. E rico em vitamina C. Que é o que nós estamos buscando isso, hoje. Rico em vitamina C. Então aqui nós temos as preparações principais e as opções. Esses shots, eles são interessantes também, porque à tarde às vezes você não está com tanta fome, você pode bater um suco, né? E utilizar ele como um lanche mesmo. Ou no meio da manhã, não está afim de comer nada, posso bater um shot também e utilizar como um suco mesmo, mas sendo já remédio pra gente. Então, doutora Anne, nós tivemos aí o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, os lanchinhos da tarde e os beliscos. Refeição completa. O que você achou, Elaine? Tá ruim ou tá gostoso? Eu só quero saber uma coisa, a gente come 2 ovos ou um ovo só? Varia de pessoa, sabia? Eu acho que a pessoa quando prepara uma alimentação, acho que ela fica perguntando quanto que eu tenho que comer? Se é uma colher, 2 colheres, é uma unidade, 2 unidades? Tem gente que come um ovo já fica bem. Tem pessoas que precisam de 2 ovos. É tudo muito individualizado. Essa questão de quantidade é muito complicado a gente colocar um valor que aborde para todo mundo. Entendi. Né? Então, eu geralmente nem foco nisso, porque aqui a gente está falando muito mais de qualidade do que da quantidade em si. Porque aí realmente tem que ter a avaliação de um nutricionista para ver o quanto é para cada um. Exatamente. Quanto que é a necessidade nutricional. Né? Exatamente. E, doutora Anne, nas considerações finais agora, eu queria que você passasse para mim, para todo mundo do canal, como focar na alimentação saudável? Então, uma dica básica que eu já falei aqui durante a nossa conversa, mas eu vou deixar bem claro. Vamos comer comida de verdade. Vamos voltar para os alimentos que Deus criou.
Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que a gente pode substituir, né? Dá para fazer muitas preparações saborosas, gostosas, utilizando os alimentos. E, além de tudo, está associando aí com, nesse momento, a gente buscando mais saúde, Sim, né? Mais o sistema imunológico fortalecido. E isso vai dar um bem-estar como um todo. Você se alimentando melhor, melhora a pele, melhora o seu humor, melhora o sono, melhora o intestino. Então, você vai ter um bem-estar geral. Ótimo. Olha, eu agradeço muito a sua presença, de você ter montado essas coisas maravilhosas, de todo esse ensinamento. Eu espero que a gente venha uma outra oportunidade, tá falando sobre os cafés, sobre os açúcares. Eu acho que isso é muito importante. E sempre se está montando esses cardápios, essas dietas, vamos dizer assim, exemplos, na verdade, né, de dieta aí. Que foi uma aula isso aqui. Então, espero que todo mundo também tenha gostado. Eu te agradeço, doutora Anne. De coração. Foi um prazer. Se a gente não tivesse nesse momento, eu ia te dar um abraço agora. A vontade do abraço é grande. Mas o abraço vai de forma na intenção. Exatamente, vai intenção. em pensamento. Muito obrigada a todos. Eu peço que vocês ainda, doutora Anne, entrem no canal Questa Interativo no YouTube, se inscreva, tá? E até mais. Muito obrigada.